Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer à organização deste evento o convite para para apresentar aqui o Horizonte 2020. Eu vou fazer uma apresentação muito prática, muito focada, em primeiro lugar, nas oportunidades para as pequenas e médias empresas e também nos aspectos mais práticos, mais de âmbito legal e financeiro. Assim sendo, vou, em primeiro lugar, dar uma breve abordagem do que é o Horizonte 2020. Vou apresentar que oportunidades existem para as pequenas e médias empresas, a qual aqui a zona de Braga é particularmente ativa nos PQs de inovação da CE. E, por fim, vou-me focar também nos aspectos legais, que eu creio que sejam o ponto também muito importante. Falando do Horizonte 2020, o que é o Horizonte 2020? O H2020 foi o programa que veio suceder ao 7º PQ. No entanto, é bem mais abrangente que o 7º PQ, dado que inclui também o CIP e também inclui o EIT. E o foco que nós vemos agora no H2020, normalmente os PQs de investigação e inovação são conhecidos, e isto é um instrumento para universidades, não é? E cada vez mais o foco está nas oportunidades que há para as empresas. Isto é, a investigação que estamos aqui a falar é investigação útil. Portanto, a grande parte dos projetos e tópicos que vamos aqui ver abertos a concurso terão que ter impacto económico no curto, médio e longo prazo. Assim sendo, apresento aqui o orçamento para o Horizonte 2020. Chama a atenção que isto é o orçamento para toda a Europa. No entanto, teve de facto um grande aumento do 7º PQ para o H2020. Isto é, tivemos um aumento de cerca de 50%, de 50 mil milhões para 78, quase 80 mil milhões. Em que, digamos nós, no pilar da Industrial Leadership, temos muitas oportunidades que são focadas essencialmente em financiamento para empresas. Assim sendo, temos aqui todos estes temas. Temos, em primeiro lugar, a excelência científica. Isto é, digamos nós, a investigação fundamental está aqui presente. Temos as bolsas ERC, as bolsas Marie Curie, mas chamo a atenção ao pilar 2 e 3, a qual podem ver aqui quase todas as áreas temáticas. Aqui conseguem encontrar desde o envelhecimento, à energia, ao ICT. Portanto, temos aqui muitas áreas abertas a financiamento, sendo que a maior parte da característica, ou a maior característica, é que a grande parte deste financiamento é top-down, isto é, os tópicos de investigação e de inovação são pré-determinados. Por fim, ainda no que respeita aos PQs, apresento aqui uma breve descrição da participação do Distrito de Braga. Atenção, isto não é uma lista exaustiva, no entanto, como podem aferir, tem cerca de 6 a 7% da participação nacional. É uma boa, digamos nós, participação no 7º PQ. Esperemos que no H2020 haja, de facto, mais oportunidades para as entidades desta zona. Falando agora num especial foco que existe no H2020, são as pequenas e médias empresas. Nós, a nível do H2020, existe um objetivo, um target mínimo, em que 20% do financiamento do pilar 2 e 3 deve ir para pequenas e médias empresas. Isto quer dizer que cerca de 10 mil milhões de euros terão que ir obrigatoriamente para empresas a nível europeu. Sendo que a maior fonte de financiamento é, de facto, os projetos em consórcio europeu. Isto é, nós temos, de facto, um instrumento novo, é o chamado SME Instrument, em que apenas uma pequena e média empresa pode participar. No entanto, a maior parte do financiamento, cerca de 6 mil milhões de euros, é para projetos em consórcio europeu, em que vamos ter universidades, institutos de investigação, empresas, grandes empresas, a participar na mesma iniciativa. Temos, de seguida, o instrumento para as pequenas e médias empresas, que vou aprofundar de seguida. E chamo aqui a atenção também para os instrumentos financeiros, isto é, dívida, crédito e equity, que tiveram
isto é, o financiamento de risco, que teve também um aumento de cerca de 150% comparado com o 7MPQ. Ainda este ano vamos já ver aberto um novo instrumento, o chamado Fast Track to Innovation, que aqui não é exclusivo para pequenas e médias empresas, grandes empresas também devem de participar, e que, como o próprio nome indica, este instrumento vai, digamos nós, num caráter bottom-up, vai permitir que uma ideia chegue ao mercado o mais rápido possível. No entanto, continua a existir a possibilidade de mobilidade de investigadores entre universidades e empresas. Assim sendo, temos aqui os esquemas de financiamento que existem no quadro do H2020. Temos, em primeiro lugar, as ações de investigação e inovação, em que aqui, digamos nós, a nível de empresas, muito possivelmente apenas as empresas high-tech devem de participar. No entanto, temos já também os projetos de inovação, em que muitos destes tópicos abertos estão, digamos nós, têm que ter um impacto económico no curto prazo. De seguida vamos já debruçar sobre o SME Instrument, mas vamos também continuar a ter os instrumentos que tínhamos até o momento, tal como, por exemplo, o Eurostars, que é um instrumento para empresas que façam investigação e que consigam lançar um produto ou um serviço 2 anos após o fim do projeto. Assim sendo, creio que já muito possivelmente já ouviram falar no SME Instrument. É um novo instrumento a nível europeu. É um instrumento que pretende pegar numa ideia com um dado grau de risco, de preferência, mas não necessariamente com background de investigação, e, digamos nós, permitir que esta ideia tenha um grande impacto económico a nível europeu. Portanto, isto é um instrumento que se vai dedicar a temáticas europeias. Por isso, caso estejamos a falar de uma ideia ou de uma questão local ou nacional, muito possivelmente não será este o instrumento. No entanto, como tem conhecimento, existem, digamos nós, muitas empresas que, digamos nós, o seu mercado é a Europa e é o mundo. Portanto, é indicado para estas empresas. Assim sendo, este instrumento foca-se em empresas com forte vocação internacional. A grande vantagem, que tem sido também, digamos nós, um ponto que, por vezes, uma barreira à participação, é que a participação em consórcio europeu, por vezes, não atrai tantas empresas quanto possível. Neste sentido, aqui é possível concorrer apenas uma pequena e média empresa. Isto tem como esquema de financiamento, é uma ação de inovação, ou seja, terá um financiamento a fundo perdido de 70%, e tem também como grande vantagem, será acompanhada por serviços de coaching, isto é, um profissional de gestão, um profissional de gestão de inovação irá acompanhar, digamos nós, este instrumento ao longo de um ano ou 2, dependendo da duração deste instrumento. E tem também como grande vantagem o caráter bottom-up deste instrumento, isto é, qualquer área é elegível a este instrumento. Assim sendo, o que é que este instrumento financia? Em primeiro lugar, este instrumento tem 3 fases. Uma fase 1 é um estudo de fiabilidade técnica e económica e financia a redação de um plano de negócios com financiamento a um lump sum, isto é um pagamento à cabeça de 50 mil euros, sem necessidade de reporte financeiro. Numa fase 2, temos aqui um projeto de inovação normal, portanto, terá um financiamento dos custos reais a 70%. Poderão ver em maior detalhe neste slide, em que é suposto, numa fase 1, ser financiado a viabilidade técnica desta ideia, bem como a viabilidade económica da mesma. Isto é nesta fase que se vai averiguar se a minha ideia vai ter financiamento para uma fase 2 ou não. No entanto, isto é um instrumento europeu, portanto, vai ser extremamente
competitivo, sendo que está previsto que uma taxa de sucesso seja de cerca de 10%. Numa fase 2, estamos aqui a falar da fase técnica, isto é, a nossa ideia, obviamente, carece ainda, digamos nós, de estudos, de protótipos, de testes. Digamos nós, vai ser elaborado, digamos nós, um plano para implementar estas atividades, para que no fim desta fase 2 nós tenhamos um produto pronto a ser vendido. Esta fase 2 tem um financiamento entre meio milhão e 2,5 milhões de euros, deve ter a duração de 1 ou 2 anos, sendo que após esta fase 2 é necessário, pode ser necessário também mais financiamento. No entanto, o financiamento que vamos ter aqui na fase 3 é financiamento, digamos nós, de dívida ao equity, isto é, não é financiamento a fundo perdido. Assim, chamo a atenção, esta é a grelha de avaliação. É comum a quase todos os projetos do H2020, no entanto, aqui, como podem ver, na parte do impacto existe um especial realce, isto é, quando nós vamos ter um projeto do SME Instrument, nós vamos conseguir, ao fim de uma fase 2, saber quanto é que vamos, por exemplo, aumentar de cota de mercado num dado sítio. Isto é, aqui o impacto deve ser muito bem medido e é este o ponto a realçar neste instrumento. Conforme podem ver, será extremamente ambicioso, sendo que numa fase 1 só um projeto muito bom ou excelente é que terá financiamento. Isto é, todos os projetos do H2020 têm uma pontuação de 0 a 15, um projeto com 13, só acima de 13 é que terá financiamento. Para concorrerem a este instrumento, o ponto importante é que sejam classificados como pequena e média empresa. Para tal, terão que ter menos de 250 trabalhadores, um volume de negócios inferior a 50 milhões e um balanço inferior a 47 milhões e, não menos importante, autonomia, isto é, não podem ter capital de uma grande empresa superior a 25%. Ainda dentro deste instrumento, mas isto já para todo o H2020, apresento aqui um breve slide dos instrumentos financeiros que existem no quadro do H2020. Digamos nós, conforme já mencionei, foi um forte aumento. Nós, neste momento, temos cerca de 2,8 mil milhões de euros para estes instrumentos, sendo que a capacidade de alavancar é determinante. Nós, no 7MPQ, tínhamos cerca de 1.000 milhões de euros e conseguimos 12 mil milhões em projetos. Portanto, muito possivelmente, o financiamento que nós temos nestes instrumentos deve também ter uma capacidade de alavancagem semelhante. Assim sendo, temos aqui, nas duas primeiras colunas, os instrumentos para grandes projetos, isto é, projetos que tenham um financiamento superior a 7,5 milhões de euros. Temos, de seguida, o Risk Sharing Instrument, que já é vendido a nível nacional, nomeadamente pelo BPI e pelo BES. No entanto, é aberto a todos os intermediários financeiros. E temos também a primeira incursão de um PQ nos instrumentos de equity, isto é, o Fundo Europeu do Investimento, que é o braço da União Europeia para este tipo de instrumentos, irá intervir na criação de fundos de Venture Capital. Agora, focando nos aspectos mais práticos de âmbito legal e financeiro, o H2020 tem um conjunto de regras que é uniforme, obviamente, para toda a Europa. No entanto, aquilo que assistimos até ao momento é que havia muitos sub-instrumentos e estes sub-instrumentos tinham também outras regras. Aquilo que vai acontecer no H2020 é que as regras serão comuns a todos os instrumentos, quer sejam os JTIs, quer seja, por exemplo, o Eurostars, quer seja o EIT. Sendo que um ponto também importante, o novo regulamento financeiro foi aprovado em 2012 e irá influenciar, inclusive, também o próximo CREN, isto é, o próximo o QEC,
também vai influenciar estas regras. Aqui permite, por exemplo, a que as universidades possam recuperar o IVA, por exemplo, do equipamento. No entanto, como tem também, ou melhor, como sabem, nos últimos anos a questão da simplificação esteve muito presente e, digamos nós, vai continuar a existir no H2020, isto é, as medidas tais como sejam as taxas para os SME owners devem também estar previstas no H2020. Conforme já mencionei, a maior parte do financiamento é para projetos em consórcio europeu. Portanto, o mínimo de 3 entidades de 3 países diferentes é obrigatório na maior parte dos projetos, com exceção, como já mencionei, do SME Instrument. Outro ponto é que cada área temática pode determinar condições específicas, nomeadamente as taxas de financiamento, que serão, em 99% das vezes, de 100% ou 70%. Uma novidade no contexto do H2020 é que a participação de países externos à União Europeia está, de certa forma, condicionada. Isto é, nomeadamente os países mais ricos e os chamados BRICS não têm financiamento direto, a menos que tal esteja previsto pelo tema. Assim sendo, estes projetos têm características ligeiramente diferentes de um CREN. Nós, neste momento, as calls para 2014 já estão quase a encerrar, temos ainda algumas a encerrar em junho. No entanto, o Conselho, nesta fase, é que procurem já a call e o consórcio para a call de 2015, que irá ser lançada em julho deste ano. Portanto, em primeiro lugar, devem de procurar qual é que é a área de vosso interesse, isto porque, conforme já mencionei, a maior parte dos tópicos tem um caráter top-down, isto é, está pré-determinado que a área vai ser financiada. De seguida, digamos nós, o consórcio, conforme já também mencionei, é obrigatório e toda a gestão do projeto é efetuada no portal do participante. Portanto, digamos nós, neste tipo de projetos não há sequer assinaturas em papel. Sendo que, desde a submissão até à implementação, existe um compromisso da Comissão Europeia que deve demorar, no máximo, 8 meses. Sendo que, após, digamos nós, a assinatura do contrato, a Comissão Europeia dá sempre um adiantamento até 30 dias após a assinatura. Portanto, é um ponto também positivo, tem sempre cash flow para fazer as tasks daquilo que se propuseram. Assim sendo, aqui o ponto importante a reter é não existe um formulário pré-determinado, é tudo feito, digamos nós, toda a submissão é feita online, há assim que ter em conta os vários documentos. Eu chamo a atenção do Model Grant Agreement, que é, digamos nós, a bíblia deste tipo de projetos. Temos, em primeiro lugar, o texto, o core text, que é onde estão, digamos nós, os detalhes financeiros. Temos o anexo 1, que é onde, digamos nós, vai estar escrita a vossa proposta e é a parte que também é avaliada, em que, a partir do momento que faz parte do documento oficial, obviamente, que tem que se cingir ao que se propuseram. Temos o anexo 2, que é o orçamento, e temos também o reporte financeiro, que é o anexo 4, o Form C. Não menos importante, outro documento também a ter em conta, dado que estamos a falar de projetos em consórcio, é o acordo de consórcio. Isto é, no documento que eu mencionei anteriormente, não estará tudo detalhado. Neste documento deve estar, tudo que não está no documento principal deve estar aqui mencionado. Neste ponto, chamo aqui a atenção apenas a 2 elementos. Em primeiro lugar, a distribuição do financiamento, dado que a Comissão Europeia dá sempre o financiamento ao coordenador. Isto é, um parceiro normal, recebe o financiamento do promotor, portanto, deve estar aqui também mencionado, por exemplo, como é que o promotor vai efetuar as transferências que recebeu da União Europeia.
Não menos importante, a propriedade intelectual deve estar aqui detalhada e é para isto, é este o motivo de existência do acordo de consórcio. Nós, neste momento, em termos de acordo, a Comissão Europeia, pela primeira vez, irá sugerir cláusulas modelo. No entanto, caso entendam, existem já disponíveis online modelos como o DESC, como o IPCAR, que podem detalhar como a forma como o consórcio se vai entender entre si. Em termos de taxas de financiamento, é muito simples. É assim, são os vários temas, as várias áreas que vão determinar qual é que será a taxa de financiamento. Na maior parte dos casos será de 100% ou 70%, sendo que pode haver, por exemplo, os temas podem determinar, por exemplo, que uma ação de inovação tenha um financiamento de 100%. Ou, por exemplo, temos aqui um instrumento para as PMEs que tenham um financiamento de 70%, mas, por exemplo, na área de saúde tem um financiamento de 100%. Chamo ainda a atenção que todas as instituições públicas terão um financiamento sempre de 100%. Portanto, em termos de custos, aquilo que temos no H2020, não temos um caderno de encargos detalhado de custos. O ponto mais importante é que consigam associar à ação todos os custos que apresentam e, obviamente, que estejam inicialmente no vosso budget. Assim sendo, temos custos com pessoal, viagens, amortização de equipamento, são tudo custos elegíveis. Sendo que, conforme já mencionei, por exemplo, para as universidades, o IVA não recuperável é também elegível. E aquilo que vamos também assistir no H2020 é que pode ser determinadas formas inovadoras de financiamento, tais como sejam os custos unitários. No que respeita aos custos indiretos, o ponto a reter é que existe apenas uma única taxa, que é a taxa de 25% sobre os custos diretos. Vendo em maior pormenor, em custos como custos diretos, a maior componente habitual é sempre os custos com pessoal. Portanto, este tipo de custos carece, digamos nós, de um registro de tempo e são normalmente a maior fatia do orçamento de uma instituição. Sendo que aqui temos mais uma simplificação. Existe a possibilidade, no contexto do projeto do H2020, de não terem que fazer o registro de todos os dias de todos os dias que estão afetos, mas sim podem, por exemplo, usar as 1.720 horas anuais, algo que atualmente pode ser vantajoso, dado que, como tenho conhecimento, com 8 horas de trabalho, nós ultrapassamos estas 1.720 horas anuais. Outro ponto e outra novidade também no contexto do H2020 são os bónus para os vencimentos que podem ser elegíveis para as instituições públicas no H2020. Obviamente, se não discriminarem positivamente o H2020. Outro tipo de custos, temos as viagens, são obviamente, digamos nós, estamos a falar de projetos europeus, ou, portanto é uma grande componente, e temos também a amortização de equipamento, é também elegível. Isto é, se tiverem um equipamento com a vida útil de, por exemplo, 3 anos, e um projeto tenha 3 anos, podem amortizar totalmente o equipamento para um projeto do H2020. Aqui apresento a figura do orçamento. Parece um tanto ao quanto complexa, no entanto, digamos nós, para quem apresenta custos reais, divide-se apenas em custos com pessoal, outros custos e custos indiretos. Chamo também a atenção que o reporte financeiro tem exatamente o mesmo aspecto que o orçamento. Um ponto importante para as entidades privadas. A viabilidade financeira é sempre comprovada. Portanto, antes da assinatura do Grant Agreement, é necessário...
é necessário comprovar, digamos nós, a capacidade de liquidez, rentabilidade e solvabilidade. Tal está, tem já uma função no portal do participante, a qual podem, digamos nós, averiguar, digamos nós, se tem a viabilidade financeira ou não. Conforme já mencionei, a propriedade intelectual é muito importante. E... O rácio é 25, não é? Desculpa? O rácio é 25%. Não. O rácio de? De capacidade financeira? Não, tem 3 níveis, mas isto vai depender, digamos nós, dos vossos rácios. São analisados os 3 rácios por inteiro, não é rácio a rácio. Okay? Só que uma breve menção ao portal do participante. É aqui que vão encontrar toda a documentação útil, é aqui que vão submeter a proposta e é aqui que é efetuado todo o reporte técnico e financeiro. É inclusive aqui, digamos nós, a comunicação com a Comissão Europeia é também obrigatoriamente feita neste portal. Chamo aqui a atenção para estes documentos. Estas apresentações creio que vão ser enviadas, portanto podem posteriormente consultar estes links. E chamo também a atenção, caso estejam interessados, o GPPQ agrega todos os pontos de contacto nacionais para todos os temas do H2020, poderão entrar em contacto connosco.